Porque a justiça italiana rejeitou um recurso da defesa da ex-deputada Carla Zambelli para a troca de juízes em processo sob extradição. Uma nova audiência está marcada para amanhã, que deve definir o futuro de Zambelli, que está presa na Itália. A Janaína Camelo está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes dessa decisão e o que está em jogo em relação a Carla Zambelli. Jana, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo aqui do 3 em 1. Esse pedido de troca de juízes feito pela defesa de Carla Zambelli foi apresentado no dia 21 de janeiro, no finalzinho ali de janeiro, então hoje foi analisado numa audiência e aí foi negado. A defesa de Zambelli alega o seguinte, que os juízes que compõem ali a turma que tem analisado o caso, que são 3 juízes ao todo, são parciais, têm atuado de forma parcial, segundo a defesa, manipulados pelo governo Lula, porque durante todo o processo apenas pedidos da Advocacia Geral da União têm sido aceitas e da defesa não, enfim, são várias alegações. 3 juízas mulheres que analisaram esse pedido, inclusive, numa audiência que aconteceu hoje, negaram, mas cabe recurso. Cabe recurso num prazo de 15 dias para a instância superior, que é a Corte de Cassação do Tribunal de Roma. E aí, como você disse, Cássio, amanhã tem uma audiência que também já estava marcada desde o final do mês passado, que é a audiência que vai tratar propriamente da extradição de Carla Zambelli. Ela poderia ter uma data ali remarcada caso a troca desses juízes fosse feita, mas não foi, né? Então, se mantém essa audiência de amanhã, que vai acontecer às 18 horas, no horário aqui de Brasília. E a tendência, Cássio, é que esses juízes realmente aceitem esse pedido do Brasil para que Carla Zambelli seja extraditada e cumpra a pena aqui em território brasileiro, a pena da qual ela foi condenada no STF, no caso do CNJ. Ela foi condenada a mais de 10 anos de prisão, né, por invasão ao sistema ali do Conselho Nacional de Justiça. Só relembrando rapidamente, Carla Zambelli foi presa no meio do ano passado lá na Itália, logo depois que ela fugiu. Ela chegou a ficar 2 meses mais ou menos foragida, ela fugiu logo depois que foi condenada, foi presa e ela tem alegado que é vítima de uma perseguição política aqui no Brasil. Cássio, esses juízes, essa turma realmente aceitar esse pedido de extradição de Carla Zambelli, cabe recurso também, tá? Num prazo de 15 dias, a defesa pode apresentar também na Corte de Cassação do Tribunal de Roma. É o único recurso que cabe. A única alternativa para evitar que Carla Zambelli seja extraditada ao Brasil, caso a justiça italiana decida que ela deve ser extraditada para cá, seria uma decisão da própria primeira-ministra, né? Mas a gente sabe que há um tratado entre Brasil e Estados Unidos nesses casos de extradição e você mesmo, né, Cássio, explicou pra gente que há algumas exceções, como, por exemplo, no caso de perseguição política, mas é o que a defesa de Carla Zambelli não conseguiu comprovar até agora na justiça italiana. Com você, Cássio. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Exatamente, gente. É importante a gente seguir ligado o que vai acontecer amanhã, essa nova audiência que pode determinar o futuro de Carla Zambelli. Lembrando que a justiça italiana vai analisar o pedido de extradição que foi feito pelo governo brasileiro. Tanto a Itália como o Brasil têm um acordo de reciprocidade para extradições, né, de pessoas presas. Há uma série de regras, de restrições, de cautelares e, teoricamente, aí Carla Zambelli se enquadraria em todas elas para que ela volte e cumpre a sua condenação, a sua prisão aqui em solo brasileiro. Alangani, eu quero te ouvir em relação a isso, a Carla Zambelli. Claro que agora teve uma derrota, o seu recurso para a mudança de alguns juízes nesse julgamento não foi acatado pela justiça italiana e amanhã ela volta ao banco dos réus, onde pode definir o futuro dela. O que a gente pode, pelo andar da carruagem, já projetar? Carla Zambelli cumprindo pena aqui no Brasil? Pelo andar da carruagem, todas as sinalizações até agora não são favoráveis a ela. Provavelmente ela deverá voltar aqui para o Brasil e cumprir pena por aqui. É uma situação triste, a Carla Zambelli teve ali uma luta, né? O Zé até já falou sobre isso, né? Uma deputada que, antes de ser deputada mesmo, uma pessoa que era uma ativista contra a corrupção, depois uma parlamentar bastante ativa, mas que acabou sendo levada muitas vezes ali por impulsos, pela emoção e acabou, né, tendo este fim. Ela deverá sim voltar para o Brasil e cumprir pena aqui, Cássio. Fábio Pero, você acredita que esse será o destino e o futuro de Carla Zambelli cada vez mais distante ou pelo menos recebendo cada vez menos apoio?
Tomara, porque se ela está condenada aqui no Brasil, ela tem que cumprir pena aqui no Brasil. Ela foi condenada em 2 processos, aliás, tem um outro no TSE que ainda está vagando aí, aguardando a data aí, enfim, julgamento. Mas o fato é que não se trata de perseguição política, mas de perseguição armada. Ela com a pistola em punho correndo atrás de um rapaz, todo mundo viu a imagem, e ela junto com o hacker lá, invadindo o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, ela tem 2 condenações pela Suprema Corte do Brasil, que são condenações muito claras em cima de fatos muito objetivos. E imaginar que a justiça italiana de larga, né, de reconhecida tradição, porque, veja, a Itália é um país de muitos políticos corruptos, como aqui. Historicamente tem sido assim, aliás, a Itália, inclusive, já puniu muitos deles. Mas a justiça italiana costuma agir, né? A justiça italiana, ao que se sabe, ela não é não constitui um poder corrompível, ainda mais por conta de uma questão, para eles, absolutamente banal, como é, enfim, de uma foragida brasileira que resolveu se esconder lá na Itália. Então, sinto muito, deputada, ex-deputada, né? Mas a senhora vai, daqui a pouco, se tornar hóspede do sistema penitenciário brasileiro. Vamos voltar, gente, para conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir também em relação a esse processo de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Pois é, eu vou te dizer, eu não fico muito à vontade com essa situação, não. Eu conheci a Carla Zambelli militando aqui na Câmara dos Deputados, né? Se acorrentou num pilar, fazendo defesa exatamente da liberdade, fazendo uma defesa das manifestações públicas, e depois deputada de primeiro mandato, depois explodiu, quer dizer, aumentou o número de votos. Isso significa uma progressão no mundo político, né? Significa que mais pessoas gostaram do trabalho dela. E aí ela sempre foi ali no limite, sempre trabalhou no limite. Antes da condenação, antes mesmo da abertura, eu conversei com ela. Falei, Carla, a situação está complexa. E ela preocupada com as multas, porque além dessa prisão, que ela não esperava, evidentemente, uma condenação assim, ela tem multas altíssimas, né? Condenações de multas altíssimas. E depois veio a condenação, ela foi para a Itália. Era evidente que seria presa, é evidente. E ela resistiu, como sempre, ela é uma lutadora. Mas ela está condenada pela justiça mais alta instância e transitada em julgado. E por um crime que não é exatamente um crime político, não é como os outros, aquela história de golpe, não. Ela foi condenada, primeiro, por invadir o sistema do CNJ, né? E depois condenada aquele episódio dela aí, de arma em punho na rua. E fica evidente que a justiça italiana não é favorável a ela. Tanto é que ela está presa. Se houvesse um mínimo de esperança ali, a justiça teria feito o julgamento com ela em liberdade, ou liberdade vigiada, alguma coisa assim. Mas ela está presa, né? E presa numa penitenciária comum. A tendência é mesmo de devolução, de ser extraditada para o Brasil.